noite, irmãos e irmãs. Nós temos a certeza da presença do Senhor entre nós. Mas muito obrigado pela presença de todos. Ficamos alegres. Sabemos que chegarão mais pessoas, mas fiquemos de pé para a leitura que faremos juntos na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, 1 a 3. Podemos ler? Vamos começar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos cantar em louvor ao nosso Deus
o hino de número 37. Esse não é muito conhecido, é bom dizer. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti, nós vimos habitar. Sincera devoção é o culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável és, Senhor, em tua compaixão. Fizeste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Obrigado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, amado, Redentor Supremo, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos em tua casa, estamos neste momento reunidos para prestar-te culto que somente a ti é devido, e queremos basear este culto na tua palavra, mas também, ó Deus, na gratidão do nosso coração. Queremos te oferecer este culto não porque ele seja perfeito, mas porque nós sabemos que devemos prestar-te culto. Aperfeiçoa, Senhor, o nosso trabalho, a nossa tentativa de te agradar. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Abençoa todos os que estão presentes, aqueles que não puderam vir. Faze, Senhor, deste culto uma oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento pessoal diante de Ti. E queremos glorificar o Teu nome, nome santo, nome que nos foi afirmado de maneira especial pelo sacrifício do Senhor Jesus, que se entregou por nós, morrendo na cruz. O nome de Jesus é santo. Nós queremos glorificar este nome, porque ele está acima de todo nome nos céus e na terra. E que o povo todo reconheça a Cristo como Salvador. Há muitos que zombam, há muitos que não querem, mas pacientemente o Espírito Santo vai falar ao coração de cada um.
Dá, Senhor, a tua mensagem ao nosso pastor que vai conduzir a prédica e também, ó Deus, vamos cantar juntos os cânticos de louvor que devem nos mobilizar, devem elevar o nosso coração, e esperamos que eles agradem a Ti, Senhor, pois são feitos com sinceridade de coração. Abençoa-nos e guarda-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Amém? Queria saber se tem alguém essa noite que nos visita pela primeira vez. Primeira vez que você está aqui, fique de pé onde você está. A gente quer presentear você com aí, coisa boa. Quem está perto de você vai te dar um abraço. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Você vai receber uma fichinha aí para você, se você quiser preencher. É uma forma da gente ter contato. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite para você também que nos assiste pela internet, onde você estiver, ao vivo, em gravação. Você é convidado para participar conosco desse culto nessa noite. Pegue uma Bíblia, junte a família e venha participar conosco. Eu queria fazer alguns destaques que estão no nosso boletim. O reverendo Juarez está pregando hoje em Mamboré, no Paraná mesmo, e amanhã participa de festividades de comemorações no Senado Federal, nas comemorações aí do Instituto Mackenzie e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Oramos pelas viagens do reverendo Juarez. Eu queria destacar o Dia Mundial de Ação de Graças, no dia 26 de novembro, também está no nosso boletim, e esse vai ser um momento muito especial para a nossa igreja. Além do culto e ação de graças, da oportunidade que a gente tem de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, de trazer uma oferta especial de ação de graças ao Senhor, uma das melhores maneiras que a gente tem de expressar a nossa gratidão. Também, por ocasião desse culto, a gente vai ter o encerramento dos núcleos, oficial. Tem alguns núcleos que continuam, mas a grande maioria deles param nessa data, e eu já fiquei sabendo que a gente vai ter também batismo em profissão de fé, né? Então vai ser um momento muito festivo para nós. É importante que você venha participar desse culto também. Me parece que se você faz parte de algum núcleo, alguns núcleos costumam também nesse dia ter uma participação. Procure o coordenador do seu núcleo, você também tem essa oportunidade de cantar uma música, dar um testemunho, alguma coisa nesse sentido. Então fique atento. Também chama a sua atenção para no dia 22, está aqui o edital de convocação logo abaixo da liturgia, mas também tem um aviso aqui no boletim do outro lado. A organização da nossa querida Igreja Presbiteriana, que é do Pilarzinho, que agora já não é mais o Pilarzinho, agora já está no bairro São Lourenço, mas é aquela igreja que há muito tempo foi congregação da nossa igreja, agora com o reverendo Arthur, o famoso pastor 90, aquela igreja vai ser organizada, um tempo também de muita festa, de muita alegria para nós. Importante, se você puder, estar nesse evento lá, participando com os nossos irmãos. Daniel Sobol tem um aviso importante para os homens, eu queria que você prestasse atenção no que ele tem para falar para você, homem da nossa igreja. Quero reafirmar, boa noite, eu quero reafirmar o aviso que dei hoje pela manhã. Eu quero convidar os homens a participar de uma reunião que nós começamos a fazer nas quartas-feiras. Diversas vezes eu tive alguns problemas ou dificuldades na vida, e o meu pai, ou então o meu irmão, ou então homens dessa igreja, estiveram me dando alguma palavra de ânimo, ou então me dando orientação, ou quem sabe uma dica. Quem sabe você resolve dessa forma, vai por aqui, eu já tentei dessa forma, deu certo para mim, quem sabe você pode ir pelo mesmo caminho. E isso foi de encorajamento para mim, isso me deu ânimo. Às vezes a gente se sente só, e uma palavra que venha de um outro homem que pode entender determinados problemas que a gente tem, pode ser muito conveniente. E então, nessas quartas-feiras, nós estamos nos reunindo para começar às 6h30 com um lanche, uma breve palavra, e então a parte principal, que é nós compartilharmos. Nós podemos conversar e falar sobre temas atuais. Quero convidar você, homem da igreja,
se você é jovem, está na mocidade, se você é vovô, se você é pai, se você tem filhos ou não, que você venha participar, que você venha dar sua contribuição. Talvez você tenha algo a dizer que outros estão precisando, talvez você venha justamente para ganhar um pouco de encorajamento. Nós nos sentirmos pertencentes, ter esse senso de pertencimento faz uma diferença completa nas decisões que nós tomamos na vida. Então eu quero convidar você. Nós vamos ter um calendário que coincide com o calendário dos núcleos familiares. Portanto, nós vamos até agora o culto de ação de graças e depois retornamos no ano que vem. Bem-vindos vocês que quiserem participar. Obrigado. Dando sequência à nossa liturgia, eu queria convidar você para acompanhar comigo a leitura transcrita no nosso boletim do Salmo 55, versículos 1 a 3, confiando no Senhor. O texto diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. De fundamental importância na nossa liturgia nós separarmos um momento para orar. Porque somos fracos, somos limitados, somos frágeis. Talvez nós sejamos a espécie mais frágil de toda a criação. Porque somos pecadores. Somos pecadores. E o pecado tem entrado pela porta da frente na nossa vida e feito muito estrago. E quando ele não entra na nossa vida, ele entra em volta e ao redor de nós. Então é muito importante que nesse momento eu e você reconheçamos que somos carentes da graça de Deus. Dá ouvidos à minha oração. Você tem motivos de oração? Certamente, assim como eu, você tem muitos. Eu gostaria que também, fazendo uso desse momento propício, nós lembrássemos dos atentados terroristas na Europa, das famílias que nesse momento estão atravessando um momento de muita tensão, porque há rumores de muitos outros atentados por toda a Europa, na verdade ao redor do mundo, e os irmãos têm acompanhado pela TV, pela internet. Oremos também por essa causa. Oremos por aquelas famílias enlutadas na França. Oremos, porque é o mundo que a gente vive. E a Bíblia nos ensina a orar por isso também. Então, além de orar por você, ore por essa situação, ore pelo nosso país. E também ore pelos meus conterrâneos. Oremos pelos nossos conterrâneos mineiros que estão sofrendo lá em Mariana e região. Nós temos muitos motivos de oração. Façamos isso enquanto ouvimos uma canção, mas que essa canção venha também nos levar à intimidade com o Senhor nesse momento. Oremos. Sopro de Deus, Espírito
Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar. Ó Espírito, nós suplicamos pelo Teu sopro de vida sobre nós. Pai, nós somos pecadores, nós estamos desfavorecidos em todos os sentidos diante de Ti. Não há mérito em nós, não há graça em nós, não há nada que justifique, ó Deus, a nossa presença aqui nessa noite, a não ser o Teu sopro de vida, a Tua graça maravilhosa, a Sua misericórdia infinita e o Teu sangue vertido na cruz, que apaga e que lava a multidão dos nossos pecados. Senhor, muito embora nós tenhamos provado do Seu perdão, nós muitas vezes ainda estamos como que mortos. Nossa fé é morna. Nossa vida, no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor, é morno. Deus, livra-nos dessa tragédia da mornidão. Sopra a vida em nós. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, levanta-nos, ó Deus, nesta noite. Deus, há aqui no nosso meio pessoas que estão precisando, ó Deus, desesperadamente de um novo fôlego para retomar a caminhada, em vários sentidos, quer seja na vida espiritual, na vida emocional, na vida no tocante ao corpo físico, à saúde. Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. Deus, visita-nos com a Tua presença santa. Estendemos a nossa oração, ó Deus, por esse mesmo avivamento ao coração dos enlutados na França e em outros lugares que nós não temos notícias claras, onde esses terríveis atentados estão acontecendo, muitos deles em nome da religião. Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia daquelas famílias, ó Deus, que tiveram seus filhos ou amigos e parentes saindo na noite de anteontem e agora estão apavorados porque essas pessoas não voltaram para casa e sabe-se lá onde estão, lá na Europa. O mesmo, ó Deus, em Mariana, aquela região ali de Minas, Senhor, que tragédia, que calamidade. Leva a esperança aos corações, ó Deus, porque nós ainda cremos que o Senhor tem o governo do universo nas Tuas mãos, que nada foge ao controle do Senhor, que o Senhor, por mais absurdo que nos pareça, o Senhor tem os Seus propósitos, os Seus caminhos. Dá-nos essa paz, ó Deus. Dá-nos essa certeza, essa confiança de que Tu estás conosco todos os dias. O Senhor não virou as costas para o mundo. O Senhor não virou as costas para nós. Nós precisamos, ó Deus, ter essa certeza nessa noite, talvez mais do que nunca. Ajuda-nos, ó Deus, e levanta-nos para que continuemos a caminhada servindo ao Senhor. Nós oramos agradecidos também na oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. E continuando nesse espírito de comunhão com o Senhor, nós temos vivido dias difíceis também no nosso país. Talvez você não tenha se lembrado que hoje é 15 de novembro. 15 de novembro é um dia de feriado, mas hoje não é feriado porque ficou no domingo e a gente até esqueceu, né? E um dia que talvez sirva para refletir mais um pouco, que a gente precisa continuar orando pelo nosso país, por tudo que estamos passando. Mas acima de qualquer coisa, hoje é tempo
de louvar a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, se você quiser, se você puder louvar conosco, porque é certo que no meio dos louvores, o nosso Deus, que é verdadeiro, Ele habita, e aqui Ele vai estar presente, e que Ele te fortaleça e que te dê essa fé para continuar acreditando que nossa terra, que o nosso Brasil tem esperança, e que você seja a bênção aqui onde você está. E com isso vamos cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Ele, que é exaltado, nós continuamos louvando o nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E é esse Rei que tem um nome especial, e que é esse nome que você tem que lembrar naquele momento difícil, e é aquele momento de alegria, porque é Ele que está nos dando as vitórias no dia a dia. E é esse nome que nós cantamos, um doce nome, que nos enche, o Espírito Santo nos enche de paz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos. Eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura que nós vamos fazer em 1 Timóteo, aliás, é 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. 1 Timóteo 6. Eu leio os ímpares e os irmãos lerão eu vou ler o par e vocês lerão os ímpares. Eu vou começar com o 6, Romanos 6, de 6 a 10. Por essa razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Oh, desculpe. Eu estou no 1 Timóteo 6, está aqui. Desculpe. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se
atormentaram com muitas dores. Por que é que Deus nos criou? Não é? Uma coisa muito simples, a gente acha que fazer sacrifício, etc. Na verdade, é glorificar o nome do Senhor, dar glória ao Senhor e glorificar o nome dEle para sempre. E uma forma de você fazer isso, de nós fazermos isso, é nos doando e também o nosso dízimo, as nossas ofertas. Esta é uma maneira de você glorificar a Deus também. Vamos fazer isso enquanto eu convido os nossos diáconos para fazer a arrecadação dos dízimos e das ofertas. Nós vamos cantar o hino Cântico ao Senhor, para a qual eu convido aqui a nossa Cristina, irmã, para que possa conduzir-nos nesse cântico, e depois chamaremos as crianças aqui à frente para que tenha o seu culto próprio. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus, divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso, infino amor, ó vinde, publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Oremos. Agradecemos, Senhor Deus, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor Deus, as ofertas que foram, as ofertas e os dízimos que aqui são trazidos. Aceita, Senhor, as nossas vidas como louvores vivos ao Teu nome. Amém. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção para as crianças que vão para o Seu culto, se houver criança neste momento, para que elas possam também glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção para o pregador, o reverendo Davi, que o Teu Espírito Santo já o iluminou e agora ele vai trazer as palavras que o Senhor colocou nele para que ele possa transmitir a nós. Que o Senhor possa ungí-lo e abençoá-lo. Que nós possamos sair daqui diferentes quando aqui chegamos. Que o que foi colocado para nós possamos levar para a semana. O Senhor nos dê uma semana abençoada, onde podemos glorificar e testemunhar o Teu nome.
Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se tem uma verdade imutável é essa: a nossa vida é um projeto de Deus. Como é bom saber disso antes de subir ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Como é bom trazer isso à memória, porque a vida traz muitos questionamentos, não é verdade? A vida é uma das coisas mais misteriosas que existe. A vida é uma das coisas que reserva aí, na verdade, onde giram em torno as maiores dúvidas. De onde que vem a vida, o que é a vida, qual a razão da vida. A vida é um projeto de Deus. Mas na vida a gente também tem muitas dúvidas, como eu estava dizendo, e uma delas é aquela que gira em torno da proposta que eu tenho para reflexão nossa nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Certo ou errado? A tentação mais sutil da vida. Está certo ou está errado? É certo ou é errado? Eu queria fazer com você a leitura desse texto e depois refletir um pouco sobre esse tema. Esse texto que a gente vai ler, queridos, é um daqueles
dos mais curiosos que a gente tem na Bíblia. Interessante como que a Bíblia reserva assim, algumas preciosidades, ela relata algumas situações daquelas que a gente olha e fala assim, não é possível que está na Bíblia. Pois você vai ler uma, e eu digo que está na Bíblia, porque você vai ler. Davi poupa a vida de Saul, capítulo 24 de 1 Samuel. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-se o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isso a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você.
Pai, nós estamos diante da palavra que é sua, e por ser sua, ela tem o mesmo poder da criação, porque o Senhor disse e tudo veio a existir. O Senhor é quem dá ordem às estrelas, o Senhor é quem dá ordem a todos os fatos que acontecem no universo. Do mesmo modo, o Senhor é quem dá ordem sobre a nossa vida. E o Senhor tem feito isso por meio da Tua palavra. E essa palavra que nós lemos, apesar de ser um relato bastante peculiar, ela continua sendo a Sua palavra. E ela tem todo o poder, pela ação do Senhor, por meio do Seu Espírito, de tocar o nosso coração nessa noite. A nossa súplica é para que o Senhor faça isso, ó Deus. Não nos permita voltar para casa da mesma forma. Acolha-nos, ó Deus, nessa noite, fala conosco por meio da Sua palavra. Ministra o nosso coração, ó Deus, e recebe toda a honra e toda a glória em Cristo Jesus. Amém. Certo ou errado? A tentação mais sutil da vida. A vida cotidiana, gente boa, seja nas relações pessoais, no trabalho, enfim, muitas atitudes que a gente toma são imediatamente julgadas como certas ou erradas. É sempre assim. Mas eu fico me perguntando o que está de fato em jogo ao classificar uma ação dentro desses moldes. Se está certo, se está errado. A verdade é que nem sempre isso é uma coisa que está tão clara. O que é certo para mim, num determinado contexto, pode estar errado para você, e vice-versa. Mas será que existem coisas que podem ser universalmente classificadas como certas ou erradas? Ou isso sempre depende do contexto? Ou seja, certo e errado, será que são verdades absolutas na nossa vida? Fato é que essa questão, essa indagação fundamental na ética, na moral, nos negócios, na política, na vida de modo geral, vem sendo abordada ao longo da história por vários filósofos na tentativa de entender o que se deve fazer quando a gente não sabe o que fazer. Essa é uma questão pertinente aqui. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que conta muitas histórias, mas eu posso afirmar para você nessa noite que a Bíblia não é um livro que se preocupa em mostrar para mim e para você o que é certo e o que é errado. A Bíblia é um livro que se preocupa a nos deixar muito claro o que é a verdade. E nesse sentido, a Bíblia conta muitas histórias. E nessas histórias a gente pode observar vários exemplos de gente que viveu esse dilema, que se apresenta como a tentação mais sutil da vida. Aqueles momentos onde a gente fica olhando para dentro e fala assim: meu Deus, está certo ou está errado? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Na Bíblia, muita gente fez a coisa certa, mas pela motivação errada. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, a gente tem a conhecida história dos irmãos Caim e Abel. E o texto de Gênesis 4 nos mostra que Caim fez a coisa certa, tanto quanto seu irmão. O texto começa dizendo lá que os dois resolveram levar uma oferta ao Senhor. Abel preparou lá das primícias do seu rebanho, Caim também juntou lá algumas coisas e os dois levaram a oferta. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E o texto de Hebreus, capítulo 11, o capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, vai nos mostrar por que Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Porque muita gente questiona por que esse fez isso desse jeito, por que outro fez daquele outro jeito. Não, a questão ali é a motivação. Hebreus diz que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Então tem muita coisa que a gente faz, igual esse exemplo. A gente faz até a coisa certa, mas com a motivação errada.
A Bíblia também nos mostra muita gente, muitas histórias de gente que fizeram a coisa certa, mas da maneira errada. Um bom exemplo disso é no livro dos Juízes, a história de um juiz chamado Jefté. Uma história daquelas que está quase que escondidinha na Bíblia, se não me engano, no capítulo 11 de Juízes. E Jefté foi levantado pelo Senhor para liderar o povo numa batalha, como juiz daquele povo, e quando ele se deparou com a gravidade daquilo que ele teria que enfrentar, ele fez um voto. Está certo. Mas a Bíblia nos diz assim: se você faz um voto, cumpra o seu voto. Aliás, a Bíblia chega a recomendar, que tamanha seriedade disso, já é recomendar assim, é prefiro que você não faça, mas se fizer, cumpra. E o voto que Jefté fez foi o seguinte: se o Senhor me der vitória, quando eu voltar para minha casa, a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. E ele foi e venceu a batalha. E quando ele volta para casa, a primeira coisa que vem ao seu encontro foi a sua filha. Tristeza. Fez a coisa certa, mas da maneira errada. Fez um voto, mas não pensou nas consequências. A Bíblia também nos apresenta que tem muita gente que chega até mesmo à conclusão certa, mas pelo caminho errado. O exemplo é a caminhada do apóstolo Pedro. Um homem que transitava o tempo todo entre isso, eu acho que se tem alguém que vivia esse dilema era o apóstolo Pedro. Ele, da boca do apóstolo Pedro, saiu a confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas da boca do apóstolo Pedro também saiu palavras como: ninguém vai pôr a mão no Senhor, eu vou seguir o Senhor de qualquer jeito. E ele vai, ele nega, e ele some, e ele aparece. Ele andou com Jesus, mas muitas vezes preferindo trilhar caminhos errados, caminhos do seu próprio coração. Enfim, a gente poderia ficar aqui pensando em muitos exemplos. Mas normalmente, queridos, nesse sentido, as nossas maiores tentações, elas aparecem quando nós estamos acuados, ou na defensiva, ou fugindo de algo, ou daquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas é incrível como mesmo assim, o Senhor sempre nos ajuda quando vem a tentação. E o Senhor sempre constrói em torno de nós situações que nos livram do mal. Exemplo disso, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que desde o dia em que Davi começou a ser aclamado, se você voltar alguns capítulos aí, você vai ver que desde o dia que Davi começou a ser aclamado pelo povo, depois de ter matado, Golias, e ele começa a crescer um ódio no coração de Saul, um ciúme danado, e ele começa a perseguir Davi, e ele começa uma busca implacável a Davi, e quando Davi está isolado dentro de uma caverna, Saul vem ao seu encontro. Olha aí o finalzinho do capítulo 23, versículos 26 a 29, um pouquinho antes do que a gente leu. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém estes seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Sabe aquele momento assim do bote? E quando ele estava com o bote armado, então veio o mensageiro de Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão esse lugar chamou de pedra de escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gedi. Estava pronto para pegar Davi. E o Senhor criou uma situação lá. Ele levou os filisteus para invadir a cidade e Saul, já volto, eu vou lá. A oração do Pai Nosso tem isso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, ela vem. Nós não caímos no mal que o Senhor coloca para nós. O mal nos livra. Mas a tentação, ela fica. E normalmente ela vem quando a gente está acuado. Oswald Chambers, num livro que ele comenta sobre, é um livro chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, já falei desse livro aqui uma vez, ele diz o seguinte, nesse capítulo, quando ele aborda essa situação que a gente está aqui refletindo, no capítulo 24, 1 Samuel, ele diz assim: se você quiser testar a carnalidade de alguém, pergunte a ele o que você deve fazer quando o seu inimigo está vulnerável.
Se você quiser ver até onde essa pessoa realmente é carnal ou espiritual, coloque ele em xeque. Se você tiver uma oportunidade. E mais do que isso, no caso de Davi, olha o versículo 4, a parte A. Os homens de Davi lhe disseram: não bastasse Davi estar fugindo de Saul, Saul estava igual um doido atrás dele, os homens de Davi agora falaram: Davi, é a sua oportunidade. O próprio Deus, ele coloca Deus na história. Deus está colocando o seu inimigo diante de você, Davi. É agora, não vai ter mais, você não vai ter outra oportunidade. Estava lá Saul de cócoras. Você entendeu bem o que ele estava fazendo no texto? Você quer vulnerabilidade maior que essa? Mas é aqui, queridos, que a gente percebe a diferença entre uma tentação e uma provação. De onde vem a tentação? Normalmente, a tentação acontece quando a gente entra na discussão em torno do certo e do errado, e a gente nós nos deixamos de nos preocupar com a verdade a respeito dos fatos. A gente começa a pensar se está certo ou se está errado, e a gente esquece de olhar o fato em si. Abandonamos a verdade. Em outras palavras, quando nós estamos discutindo se é certo e errado, isso significa que a verdade já não está mais tão clara para nós. E a gente passa a ouvir a voz do nosso coração, ou até vozes que vêm do além. Ou seja, a tentação, ela vem para nos levar para o mal. Mas a aprovação, ela acontece com quem sabe o que precisa fazer, e na hora do vamos ver, ele faz. Com quem não fica questionando se vai ser taxado por certo ou por errado, mas se ocupa em manter a verdade. Em outras palavras ainda, a tentação ganha força na nossa mente, no coração, quando a gente se esquece que o certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e que o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo ou incentivando você a fazer. Ou seja, nós somos tentados quando nós assumimos o risco de pecar, mesmo sabendo que provavelmente a gente vai pecar. É por essas portas que entra a tentação. E Davi viveu esse dilema. Olha a segunda parte do versículo 4. Os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia que o Senhor te disse, eu te entrego nas mãos do teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem te parecer. E o Davi se levantou sorrateiramente, furtivamente, e corta um pedaço da orla do manto de Saul. Imagina a situação. Se o coração de Davi fosse corrupto, certamente ele teria aderido à tentação. Chegar tão perto do inimigo. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Eu separei a partir de agora 4 lições muito práticas que a gente aprende com Davi aqui. A primeira delas: pare imediatamente. Não sabe o que fazer? É certo? É errado? É sutil? Para. Davi parou imediatamente. Olha o versículo 5. Sucedeu, porém, que Davi sentiu bater-lhe o coração. Ele parou. Em vez de vangloriar-se mais tarde pelo que ele fez, Davi percebeu que cometeu um erro sutil, e ele parou. E só quando ele para, e a expressão aqui é interessante, ele sente seu coração bater. A intenção aqui é dizer, pesou o coração dele. Aquele, meu Deus, o que eu fiz? O nosso problema é que a gente, eu tenho dito isso para os jovens, muitas vezes a gente erra na vida igual a gente erra no trânsito. Nós não respeitamos as placas de pare que o Senhor coloca para nós. Ele passa reto. Ou então a gente diminui a velocidade, dá uma olhadinha rápida, vai lá para cá e vum. Mas se tem uma placa de pare, o Senhor está dizendo para. Porque
Porque só quando a gente para que a gente pensa. Essas placas, pare, devem ser substituídas todas elas por passagem de nível quando você vai atravessar ali do tempo. Pare, olhe e escute. Se pudesse colocar outros verbos, eu colocaria pense, reflita, fica atento. Nós precisamos disso. E quando a tentação vem, queridos, quando a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente não pode seguir em frente. Andar com Deus, queridos, é igual andar com o GPS ligado. Preste atenção nessa ilustração aqui. Talvez ela possa te ajudar na sua caminhada com Deus. Quando você sai da sua casa, muitos aqui talvez façam uso do GPS, você coloca lá o endereço e parte. Então ele fala para você, vira à esquerda, vira à direita, aí você cai numa avenidona. Aí você vai. E o GPS está em silêncio. Quando o GPS está em silêncio, o que é para você fazer? Segue em frente. Quando você tiver que virar, quando estiver próximo, ele vai começar a te avisar. Fica ligado aí, ó. 300 metros, mantenha a direita, né? Ou seja, se Deus não está falando para você vire para cá ou vire para lá, o que é para você fazer, meu irmão? Segue em frente. Se for para você virar, ele vai falar para você vira. Nós confundimos o silêncio de Deus com não. Mas o silêncio de Deus só significa continua. Do mesmo jeito que a situação incompreensível que Deus coloca diante de nós, a provação significa pare. Pare. Para onde que eu vou? Para. Imediatamente. Seguindo. Davi para. Versículo 5 diz que pesou o coração. E ele olha para os seus homens e ele diz: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Segunda lição, um erro não justifica o outro. Se por um momento Davi para, ele reflete, ele percebe que Saul estava errado, mas ele não faz do erro de Saul motivo para ele cometer o erro também. Talvez se Davi tivesse avançado na tentação de ali matar o seu inimigo, o peso seria ainda muito maior do que o peso que Davi já enfrentou pelos seus erros, e você sabe muito bem da história desse rei. Mas Davi sabia, por ele ter parado, ouvido a voz do Senhor dentro de si, por ele ter o conhecimento da justiça de Deus, ele para e ele entende que um erro não justifica outro erro. Quando a gente não sabe o que fazer, entenda isso. Esse é aquele momento que a gente pensa assim, mas que mal que há nisso, gente? Esse homem está querendo me matar, isso aqui é legítima defesa. É justamente assim que nós racionalizamos ao ceder à tentação. A gente pensa assim, quem vai se incomodar se eu tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Eles têm tanto. Ninguém vai notar, não vai fazer falta para ninguém, ninguém está vendo. Sabe aquele momento que a gente fala, Davi cortou a parte da roupa de Saul, e ele começou a experimentar aquilo que a gente pode chamar aqui de culpa justificada. Na verdade, nós vamos aprender que quando nós queremos andar com Deus, queridos, quando nós queremos realmente andar com Deus, a gente deseja concordar com tudo o que Ele faz, com tudo o que Ele diz, com cada detalhe. E do mesmo jeito, você se aborrece com pequenos detalhes, com pequenos erros. E você deseja endireitar as coisas assim o quanto antes. Você não deixa passar. Quando você quer andar com Deus, uma pedrinha no sapato te incomoda ao ponto de você ter que parar onde você estiver e arrancar essa pedra. Você não consegue continuar andando. É isso que Davi nos ensina aqui. Nós precisamos parar de errar, justificando os nossos erros a partir dos erros do outro. Especialmente nos nossos relacionamentos aí, queridos. A gente acha que o fato de uma pessoa estar errado com a gente abre precedente para a gente poder se vingar, pagar com a mesma moeda. Não. Não é assim.
Eu não digo que isso não é nem certo ou errado. Eu digo que essa não é a verdade sobre os fatos. Terceiro, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer, é certo, é errado, quando aquela tentação vem. Obedeça a Deus, mesmo que isso te pareça um absurdo. Obedeça a Deus. Versículo 6, que eu já li. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Antigamente, a gente ouvia dos mais velhos o seguinte: não saúde um homem, saúde a posição de um homem. Não saúde a pessoa, mas saúde a posição que aquela pessoa ocupa. Era o que Davi estava fazendo aqui. Saul era seu inimigo, mas Saul era o rei. Davi ainda não era o rei. Davi certamente pensava assim: não importa que ele tenha sido injusto comigo, eu não tenho o direito de fazer isso com ele. Ele ainda é o rei, e eu ainda sou servo dele. Davi estava declarando aqui, queridos, um princípio de justiça que as Escrituras nos ensinam, e isso é muito propício para nós nesse momento que o nosso país atravessa. É um princípio de justiça muito claro. Saul estava errado? Sim. Mas era dever de Davi endireitar as coisas? Não. É dever de Deus. Essa é a tarefa de Deus. Porque Deus é quem governa. É Deus que constrói os fatos. É Deus quem institui as autoridades. Absurdo. Mas é o que a Bíblia ensina. Deus nos coloca nos bastidores disso. Como Deus colocou Davi nos bastidores, literalmente, dessa situação. Mas não era porque, como disse o ponto anterior, não era porque Saul errou que Davi também tinha que errar. E Davi aprendeu isso tão bem, que olha o que ele diz no versículo 7. Essa expressão é interessante. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Essa expressão conteve, ela chama a minha atenção, porque para a gente ser um instrumento de justiça de Deus, queridos, a gente primeiro precisa aprender a ser justo. Davi fez o que era certo, entre aspas, não se opondo ao que era errado, mas simplesmente valendo-se da verdade a respeito dos fatos naquela situação. Essa expressão, conteve os seus homens, poderia ser traduzida aqui também por persuadir os seus homens, ou ainda mais literalmente, o termo hebraico para essa expressão, conter aqui, o significado literal é rasgar. Ou seja, Davi, ele se rasgou diante dos seus homens. É o mesmo termo, a profundidade aqui é tão grande, que é o mesmo termo usado lá em Isaías 53, quando a gente lê, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, referindo-se a Jesus. Esse colocar-se como aquele que rasga, colocar-se como exemplo de quebrantamento, é isso que Davi fez. Ele não pôs a mão assim, falando, ninguém vai fazer nada contra Saul. Ele se rasgou, ele falou para eles assim, não façam isso, não façam isso, não sigam o exemplo do erro. Porque a gente precisa aprender isso aí, queridos. Nós precisamos obedecer a Deus, ainda que isso pareça um absurdo. Obedeça a Deus. Quarto e último lugar. É incrível o que acontece agora no texto. Versículo 8 diz que depois que Saul saiu, Davi se levantou, saiu da caverna e ele grita por Saul. E ele grita dizendo, ó rei, meu senhor. Ele segue dizendo, por que o senhor está dando ouvido, versículo 9, por que o senhor está dando ouvido para as palavras desse pessoal que diz que eu quero te matar, Saul? Isso é mentira. Sabe o que eu aprendo aqui com Davi? Troque a tentação pela reconciliação.
Davi, ele aproveitou aquela oportunidade que ele teve de destruir o seu inimigo, mas ele preferiu, em vez de fazer mal de fato para o seu inimigo, ele preferiu se reconciliar com ele. Tremendo isso, queridos. Poucas coisas são mais contagiosas do que um estilo de vida piedoso. Poucas coisas. Nós precisamos admitir que nós temos que encarar os nossos desafios como Davi encarou aqui, sem melindres, sabe, sem muito discurso, apenas uma vida reta, apenas a integridade autêntica, quebrantamento verdadeiro, sem hipocrisia, enfim. Esses são os frutos da obediência total a Deus. Em outras palavras, Davi aqui, ele está lutando contra a sua própria culpa. Porque quem confia de fato em Deus, luta contra as suas próprias possibilidades, contra as suas próprias oportunidades, a fim de buscar reconciliações. Quem anda com Deus não busca atrás, não está buscando seus próprios interesses. Quem anda com Deus não busca justiça própria. Quem anda com Deus busca restauração, reconciliação, recomeço, transformação. Salomão escreve mais tarde, no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 7, ele diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Coisa linda. Porque a base da reconciliação, queridos, é a declaração da verdade. E é partindo dessa verdade que Davi vai buscar reconciliação com Saul. Ele diz: Saul, olha aqui, Saul. Ele não faz daquilo assim um instrumento de arrogância, sabe? Ele podia ter parado ali com seus homens. Ele podia ter parado, contido os seus homens e falar: gente, vamos ficar por aqui, já estava bom demais. Ele podia ter matado Saul e não matou, mas ele grita por Saul, ele reverencia Saul, ele se prostra no sentido de humildade. Ó rei Saul, você está ouvindo as mentiras aí a meu respeito, as pessoas estão enganando você, eu jamais tentei algo contra você, aqui está a prova. Até o versículo 11, a gente vê isso aí. Davi não pensa duas vezes diante da oportunidade da reconciliação. Ele decidiu fazer isso contando a verdade. E contando a verdade a quem mais interessava. Quantas vezes nós detemos a verdade acerca disso, acerca daquilo, mas a gente fica guardando para nós, alimentando a mentira, alimentando as más impressões. Davi, ele se rasga, ele fala: olha aqui, Saul, eu não quero matar você. Por que você me odeia tanto? Davi preferiu se expor ao inimigo, munido somente pela verdade. Ele diz, versículo 12, olha o que ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti. Se coloca diante de Deus. A coragem desse homem. Imagina você chegar diante do seu inimigo e falar assim: julgue o Senhor entre mim e ti. Você pode estar dando para ele a grande oportunidade, que essa justiça de Deus pode acabar expondo quem você realmente é. É o que Davi faz. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-se o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. E ele cita aí um provérbio antigo para justificar a sua palavra, muito parecido com o provérbio que Salomão escreve, que eu acabei de ler. E o que acontece nos versículos finais, de 16 a 21, é uma reconciliação maravilhosa. E eles saem dessa reconciliação com um pacto. Quando Saul fala para ele, reconhece, e ele diz: verdadeiramente, Davi, você é um homem justo. E ele propõe um pacto. Ele fala: só quero te pedir uma coisa, preserva a minha memória. Preserva a minha memória. Sabe, queridos, trocar a reconciliação, a tentação pela reconciliação implica em firmar novos propósitos para a vida. Para que quando o certo e o errado vierem nos assolar, a gente olhe para essas coisas. A gente se lembre dos livramentos que o Senhor nos deu. A gente se lembre dos compromissos que o Senhor nos permitiu estabelecer.
o certo e o errado às vezes se apresenta como uma grande oportunidade de transformação para a nossa vida. Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus pelo que ele fez de certo ou de errado, mas pelo seu exemplo de quebrantamento. A história de Davi é repleta de cenas como essa, absurdas, como, por exemplo, as atrocidades que ele cometeu contra a família de Batseba, ou Betseba. Um assassino, estuprador, um homem mau. Um homem que, por diversas vezes, não soube controlar o seu ímpeto, mas que, quando foi visitado pelo profeta ou pela presença de Deus, ele se prostrou. Pense nisso nessa noite, queridos. Certo e errado, às vezes, são a tentação mais sutil da vida, porque eles nos dão a grande oportunidade de ouvir o nosso próprio coração, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir a voz de Deus. Mas tem um porém. Só ouve a voz de Deus. Jesus disse assim: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e elas vêm por conta de uma coisa: elas conhecem a minha voz. Só tem a oportunidade de se comportar à luz da palavra de Deus quem conhece a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus e não reconhecemos a voz do Senhor, nós não temos chance. Então nós vamos cair sempre. A minha oração por mim e por você é para que a gente, quando não souber o que fazer, pare imediatamente. Pare imediatamente. Ouça o Senhor. Não justifique os seus erros a partir do erro do outro. Obedeça ao Senhor, por mais que isso pareça um absurdo, e faça dessa oportunidade. Em vez de acolher a tentação, prefira a reconciliação. Exponha-se. Porque o Senhor, Ele nos trata a partir da verdade. Nosso Deus é um Deus que é a própria verdade. Você sabe qual é a verdade a respeito de você, você sabe dos seus dilemas, eu sei dos meus, e eu quero orar com você. Talvez essa noite você, tanto quanto eu, precise de uma oportunidade de reconciliação. Talvez essa noite você, tanto quanto eu, precise justificar os seus próprios, parar de justificar os seus erros a partir dos erros do outro. Talvez nessa noite você precise olhar para o Senhor e retomar a caminhada. Vamos orar? Bondoso Deus, nós nos perdemos muitas vezes entre o certo e o errado, é verdade. Nós não sabemos o que fazer diante de diversas situações. Mas existe uma coisa, Senhor, que nós ouvimos essa noite que não nos deixa pensar duas vezes. É a verdade. E eu quero te pedir, ó Deus, por mim e pelos meus irmãos, para que o Senhor venha sobre nós e nos trate com a sua verdade. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor conhece os nossos inimigos, se é que nós os temos. O Senhor conhece, ó Deus, profundo das nossas intenções. O Senhor sabe que muitas vezes a gente faz a coisa certa pela motivação errada, faz a coisa certa do jeito errado. O Senhor sabe que a gente às vezes até chega no lugar certo, mas trilhando caminhos errados, e a gente apanha, a gente machuca, e a gente machuca outras pessoas. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, nos ajude diante dessas circunstâncias a parar para ouvir a sua voz, a olhar para Ti, Senhor, a buscar entender qual é a Sua vontade para nós naquele momento, Senhor. E que nós não pensemos duas vezes em Te obedecer, custe o que custar, para que o Teu nome seja glorificado. Era isso que Davi tinha no coração, é isso que a gente aprende com esse exemplo, ó Deus. Julgue o Senhor a nossa causa. Julgue o Senhor, ó Deus,
Quando nós não soubermos o que fazer, julgue o Senhor a nossa vida e nos dê um coração tratável pelo Senhor. Nos dê um coração quebrantado na sua presença, que nós possamos sentir bater o nosso coração, como foi com Davi. E que ao sentirmos bater o nosso coração, a gente também possa se rasgar na sua presença. E que a nossa vida, o nosso quebrantamento seja testemunho para aqueles que estão em volta de nós. E sobretudo, Pai, que seja oportunidade de reconciliação. Pai, se há aqui nessa noite alguém entre nós que precisa de reconciliação, mas que tem ouvido muito mais a voz do engano do próprio coração, tem ouvido muito mais os argumentos de justiça própria, que o Senhor quebrante esses corações. E que, ó Deus, a partir dessa mensagem, possamos buscar reconciliações, ó Deus, ainda que seja com os nossos piores inimigos, porque o Senhor nos disse que é por eles que nós devemos orar, é eles que nós temos que buscar. Não há diferença nenhuma em amar quem nos ama, em estar perto de quem gosta de nós. O Senhor nos desafia a dar um passo além, e aí ao encontro daqueles que nos querem mal, porque esse foi o caminho da cruz. O Senhor foi julgado por aqueles que te queriam mal. O Senhor foi julgado por algo que não era seu, que era nosso. Mas como nós lemos aqui, o Senhor não olhou para isso, não olhou para a vergonha disso. O Senhor olhou para os propósitos maravilhosos que o Senhor tinha desde antes da fundação do mundo para nós. O Senhor olhou para nós como pecadores. O Senhor não nos destruiu, o Senhor nos amou, o Senhor nos restaurou. Pai, que a gente possa viver essa verdade e a partir dessa verdade. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar ainda o hino 105, encerrando o nosso culto nessa noite. A certeza do crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda
que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós temos crido naquele que é poderoso para transformar nossa vida e que tem guardado para nós um tesouro, ainda que em vaso de barro. Ó Deus, obrigado, porque nós não sabemos se mal ou bem, se certo ou errado é destinado a nós, mas nós sabemos de uma coisa: Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Ti. E a verdade sobre nós é que nós somos carentes, nós precisamos de ajuda. Mas nessa noite a Sua palavra vem conosco, ó Deus, nos desafiar a buscar reconciliações diante das tentações mais sutis da vida, a buscar a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua vontade para nós e para aquela circunstância que se apresenta a nós. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pela oportunidade de Te rendermos, ó Deus, toda a honra, glória e louvor e adoração em culto que Te são devidos, ó Pai, porque Tu és merecedor de todas essas coisas. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça todos os dias da vossa vida. Que Ele seja a sua sombra à sua direita, que Ele te acompanhe onde quer que fores, até o dia em que pessoalmente todos nós estivermos diante dEle para toda a eternidade. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Dê um abraço quem está perto de você, uma boa semana a todos.